Olha só, gente bonita, olha a água para os bichinhos. Lá na frente tem mais. Tchau, mãe. Olha lá, isso é da cor do meu. Não, o meu é roxo, não, o meu é vermelho. O meu é vermelho, meu potinho é vermelho também. Esses potinhos vermelhos são da loja que vende açaí mais barato. Vendi, né? Acho que fechou. Uma lástima. Enfim. O importante é que agora elas estão guardando água para os bichinhos, para doguinho, gato. Naquele parque, tá vendo? O parque lá, eu já mostrei para vocês várias vezes. Naquele parque tem alguns cidadãos e cidadãs que colocam ração, colocam comida, coloca pote de água, e o parque tem sombra. Na verdade tem até abrigo para os bichinhos dormir lá dentro. Que as pessoas mesmo aqui da vizinhança que fez, olha lá, ó. Então isso é muito comum na minha cidade. O pessoal aqui... aqui tem várias associações, né, que cuida, que castra, sempre que possível, sempre que tem recurso. A prefeitura também de vez em quando dá uma mão. Pode ver que, bom, não tem muitos doguinhos de rua, né? Normalmente os dogs que ficam na rua são cachorros de pessoas que não são lá muito, né? Deixa os bichos andar, enfim. Mas eles não são agressivos. Os cachorros agressivos que me atacavam, por exemplo, é os que moram no bairro de cima. Cachorro de burguês, que ataca a gente por trás. Show, que é um bicho agressivo. Show é um cachorro agressivo. Os donos de show não deviam descer solto. E aqueles pincher, um pincher maior, não sei se aquilo é pincher, mas parece um pincher, só que grande, danado para morder a gente também. Mas aqui não, tem poucos doguinhos de rua. Gato praticamente não existe, embora muita gente tenha. E mesmo assim, vira e mexe, você vê um potinho de ração ali, um potinho com água acolá. A pessoa está olhando para os doguinhos e para os gatos. E para os passarinhos também. Certo? Muita gente... Aí no caso você dá comida no próprio quintal, principalmente quem não tem gato. Porque se tem gato e o passarinho desce, gente, é batata. Gato come mesmo. Mas, né, cada um fazendo a sua parte. E uma qualidade de vida melhor para os bichinhos alcançados. Mas, dito isso, vamos para o que interessa. Derrotar o capitalismo. Eu estava comentando com a minha mãe, inclusive, agora mesmo. Eu estava trocando as ideias. E ela lembrando de como foi possível acabar com o apartheid. O primeiro passo, olha só. Eu gosto desse zelo. Por exemplo, a prefeitura limpou tudo, né? Mas aqui você vê esse matinho, mas não é um matinho. É uma moita de abóbora. Tá vendo? Isso aqui é uma abóbora. Uma boboreira. Então, muito gentilmente, o pessoal da prefeitura deixou. Essas aqui são folhas machas, mas daqui, aqui, ó. Uma folha fêmea. Uma flor fêmea, né? Tá vendo? Olha lá, ó. Dá pra ver a abobrinha. Futura abobrinha. Então, a prefeitura, o funcionário teve o bom senso de deixar o pé de abóbora. Aqui, ó. Isso aqui é melancia. Isso aqui também, se procurar, já acha melanciazinha, bem pequena. Mas isso aqui produz. Um pé de melancia que nem esse produz. Olha lá, tá vendo como que ele tá grande? Olha lá, ó. Isso é um pé de melancia. Eu gosto disso, cara. Sabe, planta florzinha. Aqui, ó, isso aqui é um pé de cajá. Cajá de verdade. Isso é ipê. Pela folha é ipê roxo. Isso aqui, pela folha, você sentiu o cheiro, é limão. Isso aqui é limão. Limão China. Outro lugar que eu chamo de limão rosa. Isso aqui é ipê, pela folha é rosa. Esse é rosa. Esse aqui é coité. Esse é um pé de coité. Olha que loucura, um pé de coité. Esse é coité.
Pois, gente, aqui, ó. Então as pessoas plantam, certo? As pessoas plantam. Ou as pessoas pelo menos cuidam. A prefeitura planta, sei lá. Todo mundo cuida. Eu gosto de... O goiano, acho que no fundo nós somos roceiros, né? Depois Goiânia, não sei se vocês já foram. Goiânia é uma cidade muito, mas muito arborizada. Mais arborizada, capital desse país. E quando você for em Goiânia, você vai perceber que o título é justo. Porque o que não falta, a cada centímetro quadrado disponível, eles plantam alguma coisa. Uma flor, um matinho, uma folhagem, uma palmeira, uma fruta, certo? O goiano tem o hábito, não é igual São Paulo, a famosa selva de concreto. Não, cara, isso aqui é uma quaresmeira. Isso aqui tá parecendo jamelão. Ipê rosa pela folha, aquilo ali pela folha é roxo. Já tá lá, ó. Uma folhagem. Um flamboyant. Que eu concordo com a minha mãe. É uma árvore linda. Olha só, gente, tanto que um flamboyant bonito. Falo sério. Olha que planta bonita. Olha, ela toda é muito linda. Aqui que é tadinho, né? Os galhos dela foi bem cortado e tal. Mas à medida que ela for crescendo, você vai ver. Que planta bonita. Palmeira. Quase caiu, mas sobreviveu. Isso aqui é paineira. Isso aqui é um pé de paineira. Cheio de barriguda. Essa planta aqui eu não conheço. Isso aqui é limão. Ipê roxo. Tá vendo? Eu gosto disso. Essa plantinha é muito comum no cerrado. Atrai abelha de longe. Aquilo ali é castanha do Maranhão. É bom para alimentar periquito. Não, não é castanha do Maranhão, não. É barriguda também. A folha parece castanha do Maranhão, mas ela não é. Mas vamos voltar. Minha mãe estava lembrando de como é que o mundo finalmente se livrou da África do Sul do apartheid. Como é que se livrou do regime do apartheid. A palavra é boicote. Sabe, com o apoio de Israel, fizeram inclusive bomba atômica, com amplo apoio de Israel e dos Estados Unidos, claro, né? A África do Sul do apartheid foi um regime hediondo. Sabe, prenderam Mandela, fizeram regaço no Soweto. Era um regime de apartheid, menos cruel do que o Estado de Israel. Certo? Menos cruel do que o Estado de Israel. Se você for ver o número de vítimas, o número de presos, foi menos cruel do que o Estado de Israel. Ah, gente, olha só. Uma videira, já tem até uns cachinhos. Ó, tem algumas uvas. Mais um flamboyant, então. Mas o mundo, em algum momento, encheu o saco. Na verdade, quando a Guerra Fria foi terminando, a desculpa para Israel e para os Estados Unidos apoiar esse regime extremista de direita foi caindo e moralmente começou a pegar mal. Certo? O pequeno apartheid começou em 1948 e foi até 1973. Pequeno apartheid o que era? É um regime segregacionista. Você tinha, igual os Estados Unidos até os anos 70 também, você tinha espaços para brancos e espaços para não brancos. Certo? É um regime segregacionista, funcionou até 73. Aí a partir de 1973 foi o grande apartheid. Aí eles simplesmente privaram os negros de cidadania. Os nativos, tipo os gazaítas, né, os habitantes originais, foram expulsos do próprio território e tornados estrangeiros na terra natal deles. Certo? A África do Sul criou a Cisjordânia da vida, que eram os bantustões. Eu lembro dos primeiros: Siski, Bofuta, Tsuana, Venda e Transki. Mas depois criaram mais bantustões, certo? Que eram onde a população preta, privada da cidadania sul-africana, igual os árabes palestinos são privados da cidadania israelense, mesmo tendo nascido lá,
E veja só que loucura. Se vocês observarem, a lógica dos bantustões do apartheid sul-africano é a mesma lógica da faixa de Gaza e da Cisjordânia do apartheid israelense. Os brancos europeus de religião judaica são cidadãos israelenses, mesmo sem falar hebraico, mesmo sem nunca ter pisado no Estado de Israel, eles têm o direito de retorno, que é uma palhaçada. Como é que você tem direito de retorno? Como é que você vai retornar para um lugar de onde você nunca esteve? Para você retornar, você já tem que ter Estado, né? Então, quer dizer, é uma ideologia, né? É o povo judeu voltando. Já explicamos que não existe povo judeu. São europeus. Ou outras cidadanias de religião judaica. E não tem essa de retorno. Reitero, para você retornar, você tem que ter sido daquele lugar, o que nunca aconteceu. Então tem essa palhaçada que as pessoas simplesmente não contestam, que direito de retorno fala sério. Certo? E aí o povo que nasce lá mesmo, de Gaza, não é cidadão. Vocês entendem esse absurdo? É um absurdo. E na África do Sul acontecia mais ou menos a mesma coisa. Os pretos eram estrangeiros no próprio país. Para trabalhar na África do Sul, eles precisavam de passaporte. Olha que loucura, cara. Então, grande apartheid cria os estados bantus, os bantustões, e isola neles, nesses terrenos horrorosos, muitas vezes descontínuos, a população preta nativa. Certo? Foi a segunda fase do regime do apartheid. Fortemente apoiado pelo Estado de Israel, e fortemente apoiado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela Europa. Só que num determinado momento começou a pegar muito mal. E aí a FIFA, covarde, o Comitê Olímpico Internacional, covarde. Cara, a FIFA não pode. Estamos atentos às provocações contra os jogadores de Israel, né? Porque atleta não pode ser responsabilizado pelos atos dos países deles. Engraçado que isso não vale para a Rússia, né? Isso não vale para a Rússia. Quer dizer, os israelenses não podem, os russos podem. Os russos podem ser penalizados pelas ações da Federação Russa. É só os israelenses que não. Por favor, né? Essa dupla moral, essa hipocrisia, sabe? Esse vendilismo, esse servilismo. Isso tem que acabar, a verdade é essa. O grande problema é esse. Certeza, esse é o grande problema. Em algum momento, as pessoas vão ter que encher o saco disso tudo que está acontecendo. Certo? E chegar à conclusão que não dá mais. E já está acontecendo. Por exemplo, veja só como são as coisas. Os israelenses venderam por muito tempo uma série de mentiras. A imprensa compra e vende também. Conflito árabe-israelense milenar, o que é uma bobagem, como a gente já explicou. Eles passaram 400 anos em paz, na época do Império Otomano, e viviam em paz também. Quem massacrou os judeus não foram os muçulmanos, foram os cristãos durante as cruzadas, certo? Foram os cristãos. Os muçulmanos protegiam os judeus. Cobrava imposto? Sim, porque cobrava imposto os próprios muçulmanos. Um imposto religioso. E aí, os não muçulmanos vão ficar sem pagar imposto? É um absurdo, né? Se os próprios muçulmanos pagavam impostos, os não muçulmanos tinham que pagar também. Só que não podia ser, evidentemente, o mesmo imposto. É uma narrativa cheia de mentira, de bobagem, que foi sendo criada ao longo das décadas para normalizar o absurdo. E acredite, o absurdo pode ser normalizado. Não duvidem da estupidez humana. O absurdo pode sim ser normalizado, e foi. Só que chega uma hora, como disse Abraham Lincoln, né? O que ele falou? Sim, você pode enganar uma pessoa a vida inteira. E todas as pessoas por algum tempo. Mas não dá para enganar todas as pessoas a vida inteira. É isso, cara. Não dá para enganar o mundo a vida inteira. Certo? Então, esse negócio de vítima, qualquer coisa que Israel fazia, né? Nakba, 56, 67, 73, 82, 91, 99, depois chumbo derretido,
todas essas operações horrorosas, crimes flagrantes contra os direitos humanos, crimes de guerra, sempre que alguém reclamava, oh meu Deus, o antissemita, nós fomos vítimas do Holocausto, é sempre a mesma ladainha. Sempre a mesma ladainha. Só que dessa vez não está colando. Porque as imagens de crianças sendo massacradas, de ambulância sendo atacada, de hospital sendo destruído, de médico morrendo, correu o mundo, e está correndo o mundo. Então essa carta, a do antissemitismo, a carta do Holocausto, ela não está funcionando mais, certo? A proteção da ONU, porque é isso. Se você permite a impunidade, você está beneficiando o agressor, o criminoso. Perfeito? Sempre que você abre mão de ser justo, você está patrocinando a injustiça, simples assim. Não pune o criminoso, e o que você está fazendo é punindo a vítima. É simples, é desse jeito. Perfeito? Então, até ontem isso colava, agora não está colando mais. Eu mostrei no vídeo anterior, o Catar fechou todas as lojas da McDonald's. Na Turquia, a população furiosa está atacando McDonald's, Starbucks, todas essas cadeias de loja que apoiam o Estado de Israel. Cara, olha a falta de noção dessas empresas, o senso de impunidade. Certo? O McDonald's simplesmente deu lanche de graça para os bravos soldados israelenses. O que aconteceu? As pessoas viram o que os bravos soldados israelenses fizeram e estão fazendo e tomaram nojo. E aí, como eu disse, a narrativa de árabe contra israelense foi ótima para justificar o que estava fazendo. De judeu contra muçulmano, que é outra narrativa mentirosa, também foi excepcional para Israel usar como carta, né? Só que o que acontece? Eles não contavam que os países árabes se tornariam muito mais ricos do que eles. Certo? Hoje Catar, Dubai, Kuwait, Arábia Saudita, Oman, perfeito? Dá um couro em Israel em termos de riqueza, de poder. A própria Turquia. A Turquia é uma economia 6,5 vezes maior que a de Israel. Certo? 7 vezes, na verdade, maior do que Israel. O Egito dá 3, o Irã dá 3. Então eles não contavam que os árabes, que os muçulmanos se tornariam tão ricos. E a consciência foi pesando, né? De repente, bom, se é uma guerra contra os muçulmanos e eu sou muçulmano, por que eu vou permitir? Se eles mesmos estão falando que é uma guerra contra nós. E aí isso era fácil quando eles eram pobres. Quando eles eram colonizados, quando eles eram quarto mundo. Foi uma narrativa ótima, que Israel era a única democracia do Oriente Médio, o único país desenvolvido da Ásia, junto com o Japão. Eu li demais isso na infância, no ensino fundamental, e porque era verdade, agora deixou de ser. Agora, o Catar, Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Kuwait, são muito mais ricos que Israel. E falar que Israel é uma democracia é uma piada de mau gosto, né? A pessoa tem que ser muito cara de pau para chamar um regime segregacionista de apartheid de democracia. Certo? Então vai pegando mal. Vai pegando mal. E os próprios muçulmanos falam, se é uma guerra contra nós, vamos fazer guerra contra eles. E aí você vê campanhas maciças de boicote em lugares tão distantes quanto Indonésia e Malásia. Os israelenses, nessa de falar que os muçulmanos estavam lutando contra eles, se esqueceram que eles são 15 milhões de judeus. Certo? Mas os muçulmanos são 2 bilhões. Então a narrativa que de início favorecia muito eles, agora é amplamente prejudicial. Ser boicotado, pensa bem, se tem as cadeias, igual sem noção, né? Starbucks, McDonald's, um punhado de empresa, Ariel, um punhado de empresa que simplesmente apoia Israel. Isso parecia uma ótima ideia quando o Ocidente dominava o mundo. Agora, quando você pensa na Indonésia, 7ª maior economia do mundo, na Turquia, 11ª economia do mundo. Deixa eu falar para vocês, só os países muçulmanos, de maioria muçulmana, com PIB superior a $1 trilhão. Certo? Na África são 2. Egito, a maior economia do continente, e Nigéria, 2ª maior economia do continente. Aí você tem na Ásia uma porrada.
só superior a $1 trilhão. Arábia Saudita, Turquia, Irã, Paquistão, Bangladesh, Malásia, Indonésia. Certo? São nações muçulmanas com PIB superior a $1 trilhão. Perfeito? Se você soma o PIB dessas nações, você vai ter, deixa eu calcular aqui por alto, 4 com mais 7,5, 9,5, 13, 16, 17, $22 trilhões. Quer dizer, uma economia só dessas grandes nações muçulmanas quase parelha dos Estados Unidos. Então era fácil abrir mão do dinheiro árabe quando eles eram poucos e eram pobres. É fácil abrir mão do dinheiro muçulmano. Agora não é mais fácil. Agora eles são nações riquíssimas, que têm muito dinheiro, que investem. Não estamos nem falando das nações de maioria muçulmana, que são muito ricas, mas têm PIB inferior a $1 trilhão. Por exemplo, Emirados Árabes Unidos, riquíssimo. Catar, riquíssimo. Certo? O Iraque tem um PIB de $650 bilhões. Então, se você somar, o mundo muçulmano hoje tem uma economia maior que a dos Estados Unidos. Certo, cara? Acho que eu tenho vício em amora. Que hoje eu já enchi a mão de amora e tá aqui o Leider, atrás de amora. Mas já tão bom. Elas são tão docinhas. Chega a dar uma coisinha na bochecha por dentro. Uau! Pera aí. Não chega, deixa para as pessoas. Tá bom, já comi muitas. Muita amora. Olha o tanto que bonitinho, gente. Até os quintal baldio. Tá cheio de coisa. Isso aqui não é maracujina. Primeiro eu achei que era, mas não é não. A flor é muito diferente. É só um arbusto. Certo? Só um arbusto. Então assim. Pera aí, deixa eu só. Eu vi um pessoal ali pegando manga. Mas essas mangas são poucas. Eu falei, não, gente, vocês vão pro bosque. Lá tem manga que tá coaiando, dá pra você encher caminhão. Né? Tem que dividir o que é público. De toda forma, voltando. Então, a narrativa, o mundo contra nós, vitimista, deu certo quando o mundo era pobre, né? Quando o mundo era atrasado, quando o mundo era pouco numeroso. Agora que o PIB das nações muçulmanas é maior que o dos Estados Unidos, aí a coisa muda de figura. Agora ser sancionado pela Indonésia, pela Turquia, pelo Irã, pelo Egito, pela Nigéria, pelos países árabes, incluindo, claro, a Arábia Saudita, pela Malásia, pela Indonésia, por Bangladesh, por Paquistão, pela Ásia Central, pela Turquia, pelas nações túrquicas, agora isso faz diferença, e grande, certo? E as empresas, assim como as empresas, engraçado, são as mesmas, né? As mesmas empresas que apoiavam o apartheid sul-africano, que enchiam o da Arábia Saudita, não, perdão, da África do Sul de dinheiro, são os que apoiam Israel. Porque é aquilo que eu já disse, é capitalismo. A luta não é contra os judeus de forma alguma, a luta não é contra os israelenses, se for parar para pensar. A luta é contra o capitalismo. Então faz sentido que o Ocidente capitalista, que as grandes empresas capitalistas apoiem o Estado de Israel. Só que essas empresas, por mais que elas sejam poderosas, elas precisam vender. Elas precisam vender. E o boicote funciona muito bem, exatamente porque priva os apoiadores da entidade sionista, o sustentáculo da entidade sionista, de dinheiro. O boicote funciona maravilhosamente. Ele pode até demorar um pouco, mas é uma estratégia muito eficaz. Por enquanto está o COI, tá, Comitê Olímpico Internacional, né?
a FIFA passando pano porque Israel faz. Mas até um momento que as manifestações se tornaram incontroláveis. Por muito tempo essas organizações apoiaram também a África do Sul. O primeiro a retirar o apoio foi de rugby. Claro, a última foi a FIFA, evidentemente, né? Um ninho de ladrão. Então assim, mas acontece, vocês podem ter certeza. Em algum momento uma associação esportiva vai banir Israel. E aí vocês acreditam no que eu estou falando. É água morra abaixo, fogo morra acima. Acontecendo a primeira vez, vai acontecer a segunda, vai acontecer a terceira, vai acontecer a quarta. E em breve eles vão ser como a África do Sul, que cometeu crimes muito menores do que o do Estado de Israel. Vamos ser justos aqui. Os crimes da África do Sul foram muito menores do que os do Estado de Israel. E assim como baniram os racistas da África do Sul, vão banir os racistas do Estado de Israel. Sionismo é racismo. Teve uma conferência na ONU da Cidade do Cabo que decidiu isso. Sionismo é racismo. Só que ninguém faz nada. A FIFA protege eles. O Comitê Olímpico Internacional protege eles. Os racistas, declarados racistas. Certo? Por Assembleia da ONU. Pela Conferência sobre Racismo na África do Sul. Na Cidade do Cabo. No mesmo ano que teve aquele negócio das Torres Gêmeas, né? Mesmíssimo ano. Pouco antes. Porque é incrível, né? Que coincidência, né? O sionismo é declarado uma ideologia racista, uma prática racista. E aí, ó, meu Deus, os árabes malvados, os muçulmanos terroristas atacam as Torres Gêmeas. Ó, que horror. E aí o povo esquece. Só que o que está escrito está válido. O sionismo é um regime de apartheid, é um regime racista. Sionismo é racismo. Então, a FIFA, o Comitê Olímpico Internacional, passa pano para racista. Como passou pano para a África do Sul por muito tempo. Até começar a ficar muito feio. E aí que entra o boicote, aí que entra o protesto. E aí que entra as pessoas ficarem de saco cheio com o que o Estado de Israel tem feito. Perfeito? Em algum momento, esse momento é cada vez mais próximo, que a narrativa dele já está desmanchando. Já está desmanchando. E aí parte para o passo seguinte. Começar uma ampla campanha de boicote. Eu vejo muito pessimismo, né? Nós vamos destruir Gaza, vamos destruir a Cisjordânia depois. E eles são corretos, vão mesmo, os israelenses vão mesmo. Só que não vai exterminar os gazaítas com isso. Certo? Assim como o gueto de Varsóvia não exterminou o povo judeu. Assim como ter destruído Leningrado, não destruiu os russos. Assim como ter tacado bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, não destruiu o Japão. A humanidade é mais resiliente do que isso. A humanidade é capaz de coisas mais poderosas do que isso. Essa é a grande questão. Tá certo? Essa é a grande questão. Então a humanidade vai prevalecer. Vocês podem ter certeza absoluta disso. A humanidade vai prevalecer. Correto? Tá sofrendo? Tá. Vai sofrer? Muito. Vai terminar agora? Não vai. Vai demorar? Vai sim, gente. Lembra? A Segunda Guerra Mundial levou 6 anos. Derrotar o nazismo não foi um empreendimento rápido e fácil. Certo? Um regime capitalista, organizado por gente extrema-direita, um regime de apartheid, um regime racialista, nem precisa dizer as semelhanças, né? Foi derrotado. E a Alemanha era muito poderosa. Israel se acha muito poderoso. Olha lá, o que eu estou falando. Inclusive, não, o potinho de água ainda está fresco, tem que ser na hora mais quente. Lembra que eu falei ontem? Que as pessoas colocam comida, até ontem eu mostrei um lugar. Ali, esse pessoal lá, um negócio de comida. Tem o meu potinho de água, tem outros potinhos de água por aqui. Em verdade, bairros mais pobres, como o meu, tratam melhor os bichinhos de rua, né? Do que bairros mais ricos. Mas em bairros mais ricos, os caras têm grana para colocar ração. Eu vejo potinho de ração na frente de casa, gente granfa. Potinho de ração, cara. Aqui, evidentemente, a gente não tem tanta grana assim, né? Então, é o que tem. Mas uma aguinha fresca para os bichanos, para os doguinhos, para os passarinhos, sempre tem. Né? Isso é humanidade. Quando eu falo que a humanidade vai prevalecer, é sobre isso, gente. A humanidade
As pessoas que colocam água para os bichinhos, para os doguinhos, as pessoas que colocam ração, porque se não tem dinheiro para colocar ração, coloca comida, que tem. Né? Não é mas isso não é o ideal. Não. Mas você queria o quê? Que os doguinhos ficassem com fome porque tem um azar de viver num bairro pobre? As pessoas fazem o que elas podem, cara. Se eu pudesse, eu também dava ração. Eu não posso. Então eu dou água. Não é desculpa para não fazer alguma coisa. As pessoas estão dispostas a fazer coisas pelos que sofrem, mesmo que sejam cachorros e gatos. Por que não param por seres humanos? Tenham mais confiança na humanidade. Gente, são 8h47 da manhã e está fazendo 30 graus já. Nossa senhora, que é isso? Que insanidade. Muito quente, muito quente. Eu até queria falar com meus irmãos, mas não dá não. Não dá, de verdade. Tá insuportável. Né? Mas voltando ao assunto. O capitalismo é mau, ele é perverso. O capitalismo é apartheid sul-africano, o capitalismo é apartheid israelense. O capitalismo foi as políticas segregacionistas dos Estados Unidos. O capitalismo é racismo. Né? A xenofobia da humanidade. O racismo é uma invenção capitalista da Europa do fim do século XIX. Barão de Gobineau, escreve Gobineau. Procurei para vocês verem. Certo? O racismo foi uma doutrina europeia, uma evolução do darwinismo social. Então, a nossa luta, a humanidade é má, o ser humano não tem consciência, não, é o capitalismo que não tem. Não confundam as coisas. A humanidade sabe ser boa. As pessoas sabem ser boas. Não percam a fé na humanidade por conta do capitalismo. O que é necessário perder não é a fé na humanidade, é a paciência com o capitalismo. É essa que precisa ser perdida. E aí, quando eu me levanto contra os identitários, falo, nossa, lei, as pessoas vão achar que você é, sei lá, racista, homofóbico, como é que é? Transfóbico, né, a palavra? Ah, não sei o que. Não, tô me lixando porque as pessoas acham. Tá vendo? Comida pros doguinhos, tá desse tipo porque eu salvo, estou rica, né? Tô me lixando, cara. Essa vontade de lacrar, de agradar todo mundo é do jovem que não tem consciência de classe, que quer ser aceito, que entra nessa conversinha de Cinderela. Ai, eu só queria brilhar na São Paulo Fashion Week. Ah, vá pra... né? Por favor, sem essa. Aí você desagrada a classe trabalhadora. Você fala uma língua que os trabalhadores e as trabalhadoras não entendem para conquistar os jovens de classe média ou os que aspiram à classe média. Não, ainda tem água. Vou deixar para trocar a hora que tiver quente. Aí eu sei que a água esquenta, eu vi ontem que a água esquenta. Eu troco por água gelada. Já até coloquei para gelar. De toda forma, gente, não percam a fé na humanidade. Não percam mesmo. Percam a fé no sistema. Percam a fé no capitalismo. E lutem contra ele. Porque é ele que patrocina. O Estado de Israel patrocina a África do Sul. Patrocina a OTAN. Certo? É o capitalismo. Não coloca a humanidade nesse balaio de gato, não. E tenha um bom dia.